Meus irmãos, eu gostaria de saudar a todos. Para mim, uma honra muito grande estar aqui nessa igreja, que é um referencial da fé reformada aqui na cidade de São Paulo, com 119 anos. Quero agradecer ao pastor Rossi, aos pastores da igreja, ao conselho, pelo convite. Quero agradecer ainda ao coro da nossa igreja, ao coral jovem da igreja. E, na verdade, são dois corais juntos, e eu sei que muita gente ficou feliz, chamado de jovens. Nós temos um membro aí que tem mais de 80 anos, 90 anos. Então ele é jovem, em Cristo ainda é jovem. E, na verdade, nós usamos, eu quero, antes de mais nada, dar uma explicação sobre o que nós estamos tentando fazer na nossa igreja. Todas as igrejas, eu creio, têm uma vocação, têm um dom, têm uma área de atuação mais forte e mais relevante para o seu tempo. E a nossa igreja lá, nós estamos identificando essas áreas como a área de música e a área de ensino bíblico. Nós temos lá, fora eu, temos lá um professor aqui do Jumper, que é o reverendo Leandro Lima, e outros colegas e pastores, que tem sido uma bênção muito grande na área do ensino bíblico, da teologia reformada. E nós descobrimos isso, porque nós descobrimos que nenhuma igreja pode ser boa em tudo. Então nós elegemos, junto com o conselho, essa linha de atuação, que é a área de música e a área do ensino bíblico. E numa última visita que fiz fora do país, pela Universidade Mackenzie, eu tive a oportunidade de conhecer ao vivo uma igreja que é o Brooklyn, o Tabernáculo do Brooklyn. E lá eles têm um trabalho muito bonito de juntar muitas vozes. No caso, eles têm lá 300 vozes lá em Nova York, e eles fazem um trabalho maravilhoso com a música como uma ferramenta para alcançar o coração das pessoas. E nós então trouxemos essa ideia, o nosso regente, todo o grupo dos auxiliares e todo o coral, eles abraçaram essa ideia, e nós temos feito isso na nossa igreja. A primeira apresentação foi no último domingo, no mês passado. Nós iniciamos uma apresentação com o coro, cantam duas músicas, eu dou uma palavra evangélica, bíblica, evangelística, melhor dizendo, e depois o coro canta mais duas, eu dou outra palavra, e assim vai, num objetivo claro de alcançar o coração de pessoas que talvez nunca tiveram a intenção de entrar numa igreja presbiteriana. E eu achei ainda interessante, e tentamos fazer isso lá, eles reservam nessa igreja do Brooklyn os primeiros lugares. É uma igreja de pelo menos acredito que uns 2.500 a 3.000 lugares. E eles reservam os primeiros bancos só para visitante. A pessoa chegou lá, de onde você é? Por favor, é conduzido para frente. E aí então eles têm a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho cantada, uma ferramenta, uma estratégia, usando o mesmo estilo de música, que é uma mistura da música erudita com a música mais contemporânea, numa linguagem mais contemporânea, e assim alcançar o coração de todas as pessoas. E Deus tem nos abençoado nesse primeiro encontro. Nós tivemos muitas pessoas, vários visitantes, e agora no último domingo de mês também, agora dia 25, não é isso? 25, nós vamos repetir a dose, e o culto das 9 e o culto das 19, nós repetimos o programa, e somente o culto das 17 horas, que ele ainda continua no formato regular. E tem sido uma bênção muito grande nós podemos partilhar desse momento de louvor, de adoração e proclamação.
Outra coisa, nem todos os membros do nosso coral, todos que compõem o nosso coral são membros da igreja. Nós não convidamos. Já houve uma época em que, talvez por necessidade, nós tivéssemos que convidar pessoas para nos ajudar, mas não agora. Ainda faltaram alguns, não está o grupo todo, mas nós temos essa bênção de ter cada pessoa que você está vendo cantar aqui agora, é membro do Jardim de Oração. Isso é muito importante, porque são esses irmãos que têm esse talento, colocando à disposição do reino de Deus, sendo usados por Deus. Quero, como disse, fazer a gratidão, e eu gostaria de pedir permissão para fazer apenas um destaque aqui, um convidado especial que eu trouxe, que é o professor Dr. Lucon, que é o titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e que é o meu presidente lá em Brasília da Comissão de Ética Pública. Muito obrigado, viu, Lucon? Você me alegrou muito com a sua presença e sua disposição de estar aqui. Pode sentar. Muito bem. Eu vou pedir para que a gente possa fazer o que eu sempre faço na igreja, no culto à noite, que você ore novamente, ore por 3 motivos. Ore por mim, por favor, ore pela sua vida e ore pela pessoa que está ao seu lado. Senhor Deus, nós mais uma vez e reverentemente vamos abrir a Tua Palavra, porque sabemos, ó Deus, que ela nos traz vida, nos traz luz, ela que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nesses tempos confusos que vivemos, nós queremos aprender de Ti. E por isso, ó Pai, reverentemente abrimos a Tua Palavra. Fala ao nosso coração, ensina-nos, é o que pedimos, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a mensagem que eu tenho para hoje é uma mensagem que eu tenho pregado bastante em algumas igrejas quando eu vou pela primeira vez. E uma razão, ela é muito simples, ela foge de toda, assim, todo modelo de teologia em termos de tentar ensinar alguma coisa, deixamos isso para o pastor da igreja, mas é um tipo de sermão que eu gostaria de ter ouvido quando eu era mais novo. Um tipo de sermão que eu gostaria de ter ouvido quando minhas filhas eram pequenas. E essa mensagem está baseada num texto, num acontecimento da vida de Jesus, lá em Lucas, capítulo 2, verso 41. Então, quem puder abrir a Bíblia, o texto não é longo, mas vale a pena a gente fazer essa leitura. Lucas, capítulo 2, verso 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem,
foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O tema da minha mensagem é: não perca seu filho de vista. Onde está o menino? Isso. Não perca seu filho de vista. Eu sou nascido em São Vicente e fiquei um tempo fora no interior, depois voltei. Mas quando eu era menino, morava lá, mesmo em Santos, nas praias de Santos, uma das coisas mais angustiadas que eu tive a oportunidade de observar era o acontecimento de uma mãe, de uma família que perdia o filho na praia. Não sei se isso já aconteceu com você. Perdeu o filho. Geralmente as pessoas ficam correndo, pedem ajuda para todo mundo, não sabem onde está a criança. E a criança desatenta, muitas vezes vai atrás de alguma coisa que chama atenção, perde a referência de direção e se perde na praia. E isso acontece muitas vezes. Eu não vou pedir para ninguém se autodelatar aqui, que está em moda, né, a confissão, mas eu tenho certeza que alguns já perderam o filho de vista num shopping, numa praia, e o desespero que dá. Sobretudo diante de notícias que a gente tem em jornais, de sequestro, de maldades que as pessoas fazem com crianças, fica desesperado. Pois isso aconteceu com Jesus e com seus pais. Esse fato, segundo as Escrituras, se deu quando ele, pela primeira vez, foi convocado a ir à festa, comemorar a festa da Páscoa. De acordo com a religião judaica, um menino se tornava um homem, um seguidor da lei, quando ele atingia 12 anos de idade. Então, todas as pessoas que moravam ou estavam num raio de 30 quilômetros de Jerusalém eram obrigadas a vir a Jerusalém e ali em Jerusalém comemorar a Páscoa. Eram verdadeiras caravanas que vinham de todos os lugares para comemorar a Páscoa, que é a grande festa judaica e que se reflete no nosso tempo com a morte do Cordeiro de Deus. Lá no Êxodo morreu um cordeiro e aqui, agora mais próximo de nós, morreu o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Muito bem, Jesus então foi convocado e estava ali naquele lugar. Nesse texto nós temos algumas coisas que eu gostaria de destacar, mas pela primeira vez, Jesus outorga ao próprio Deus um título que até então era reservado a José. José não era o seu pai. Nós sabemos a história como Maria foi engravidada pelo Espírito e ela então pôde dar à luz a Jesus. E José, muitas vezes a gente deixa ele de lado, mas na verdade José foi um homem também escolhido por Deus, porque o modelo masculino, o modelo de homem
que Jesus aprendeu a respeitar como criança, ele sendo homem e Deus, foi o de José. É tanto que até mesmo a profissão de Jesus era carpinteiro, a mesma que seu pai adotivo. A Bíblia diz então que a uma determinada altura, Jesus passa para o Pai, para Deus, e outorga a Deus esse título que até então era de José. Eles perguntam: o que você está fazendo aqui no templo? E ele responde: vocês não sabiam que eu tinha que tratar assuntos do meu pai? E a Bíblia não fala mais nada nesse período, tem aí um silêncio até o início do seu ministério com relação à vida de Jesus. Muitas histórias apócrifas foram contadas até ele atingir os 30 anos e tal, mas nada que tivesse uma referência bíblica, uma referência ou mesmo histórica relevante. Enfim, Jesus então aqui ele aparece aos 12 anos, perdido de José e Maria. Muito bem. A primeira lição, e agora você pode mudar aí o slide. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é: até mesmo Maria e José perderam Jesus. Mostrando de uma maneira muito direta a humanidade de Maria e José. Com todo o respeito que tem as religiões que tem Maria ou José, seus guardiães, seus protetores, Maria e José, ela não é nossa mãe, ela é nossa irmã. E ela se tornou uma pessoa especial, não porque ela tinha algo de bom exclusivo dela, mas ela foi agraciada. E essa ideia de graça, muitas vezes nós confundimos, porque nós olhamos para alguém: olha, fulano é uma pessoa graciosa e tal, como ela tendo uma qualidade. Mas no texto e no contexto bíblico, na verdade, Maria foi objeto da graça de Deus, foi receptáculo da graça de Deus. Ela se tornou especial porque Deus a escolheu e fez dela cheia de graça. Maria cheia de graça. Ela perdeu Jesus. José perdeu Jesus de vista. Se eles que participaram na história mais importante de todo o universo perderam o filho de vista, quanto mais você e eu. Então a minha palavra hoje para você que é pai, jovem pai, ou pretende ser um pai, uma mãe, é que você não perca seu filho de vista. Não perca. Porque quando a gente perde o filho de vista, algumas consequências advêm de uma maneira assustadora. A primeira delas é que nós, na verdade, queremos terceirizar a nossa responsabilidade. Esse é o segundo slide. A responsabilidade com o seu filho é indenegável. O que aconteceu com José e Maria? Muita gente, aquele alvoroço, conversa daqui, conversa de lá, e diz o texto bíblico, diz o texto, que eles pensaram que Jesus estava entre os colegas e os parentes. Onde está Jesus? Talvez Maria tenha perguntado. Ele está lá, junto com os parentes, os primos, os amigos. Então vamos caminhando aqui, aquele povo todo caminhando. Isso que eles fizeram foi um erro muito comum que eu e você podemos cometer. Eles pensaram, por algumas horas, que Jesus estava com outro parente. Todo mundo vive correndo, a vida é muito corrida. Mas eu quero dizer para você nesta tarde que você não pode terceirizar a educação do seu filho. Que você tem que ter ele sob suas vistas.
Por melhor que seja a avó, o avô, o tio, a tia, a babá, isso tudo é muito importante nos dias de hoje, mas a educação do seu filho é sua, é indelegável. Filhos precisam de pais. O que mais uma criança necessita é de um pai presente, de um pai que esteja ali ao seu lado. Eu vou permitir que a Paulinha está aqui hoje, minha filha, e permitir contar alguma coisa, depois ela briga comigo. Mas teve uma época que a Paulinha começou quando ela ia arrumar a cama, ela chamava o travesseiro de cabeceiro. Tem uma certa lógica, é um lugar onde a gente põe a cabeça e tal. Mas aí eu falava, não é cabeceiro, é travesseiro. Aí quando eu percebi, quem falava cabeceiro? A minha empregada, que era uma senhora que morreu com mais de 90 anos em casa. Ela era analfabeta, muito simples, e ela chamava o travesseiro de cabeceiro. E ela aprendeu, e a Paulinha começou a fazer assim. E uma determinada hora eu vi que ela queria cortar o bife com a mão. Eu falei, filha, nós temos uma faca, tem que cortar. Quando eu olhei, a minha empregada, na sua simplicidade, ela cortava o bife com a mão. Ela aprendia. O que eu estou querendo dizer? Que quando você terceiriza a educação, coisas mais simples, você se expõe a aprender o que há de bom da outra pessoa que está com ela há mais tempo, e também as coisas não tão boas. E eu quero dizer que não existe pastor, que não existe professora de escola dominical consagrada suficiente para ocupar o seu lugar de pai e mãe na vida dos seus filhos. Paulinha está aqui. Ela ouviu falar de Jesus de mim. Eu contava as histórias para ela, claro que os outros também contaram. Mas eu contei para minhas filhas a história de Jesus, a história dos grandes heróis da fé. Eles ouviram falar de... Eu que contei, não terceirizei. Não terceirizei. Embora eu tivesse um sogro e uma sogra, gente maravilhosa, que cuidavam das minhas filhas no período de férias. Elas iam sorrindo para a casa do avô, voltavam chorando quando tinham que voltar para casa. Mas tudo bem. Mas lá tudo podia, tudo era válido. E muitas vezes eu tive que dizer não à minha filha, às minhas filhas, e hoje eu tenho a alegria de vê-las como mulheres casadas, que amam seus maridos, que amam a Deus, que se envolvem com a igreja e com as coisas de Deus. Eu fiquei muito preocupado quando eu me casei com a história de filhos de pastores fora da igreja. Muito, muito entristecido, orei muito sobre isso. Falei, não vou permitir que meu filho, minha filha, meus queridos mais próximos, que eles se afastem do Evangelho. E dediquei tempo, energia, para que minhas filhas ouvissem do Evangelho. Quando elas vieram estudar em São Paulo, elas desciam todo domingo, cantando no louvor, participando da igreja, para poderem caminhar mais e mais perto do Senhor. Então, a segunda lição, a primeira que eu aprendo nesse texto, é que você não deve e não pode confiar sua vida para Maria nem para José, porque eles perderam Jesus. Então, cuidado. Segundo, a responsabilidade com seu filho você não pode delegar nem terceirizar. É isso que eu vejo nesse texto. Eles terceirizaram e aí aconteceu. Terceira verdade que aprendo. É o terceiro slide. Quando perdemos os nossos filhos de vista, ficamos aflitos. E foi o que aconteceu. Maria e José voltaram um dia
E depois demoraram mais 3 dias para encontrar Jesus. Imagine o desespero dessa mãe. Não sabia onde estava Jesus. E aí a primeira conversa é a seguinte: filho, por que fizesse isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Quando você e eu perdemos os nossos filhos de vista, o nosso coração é envolvido, é embrulhado pela aflição. E eu gosto muito de pescar, e de quando eu saía, 4 horas, 5 horas da manhã, e eu passava em frente de uma boate lá em Santos, e via ali meninos e meninas de 12, 13, 14 anos em Santos, saindo 4 horas da manhã de uma boate. E eu pensava, onde estão os pais dessas crianças? Onde estão? Então eu quero que você, nesta manhã, tenha coragem sim. Tem determinado show que o seu filho não pode ir mesmo, nem sua filha. Aprenda a dizer não. Não, ali não é lugar. Eu fico bravo. A Paulinha ficou brava um tempo comigo. Era uma coisa, a Juliana também. Não tem problema, pague esse preço. Porque agora, quando adultos, eles sabem discernir entre o bem e o mal, agora cada um responde por si. Mas, quando são crianças, eles estão sob sua responsabilidade. São herança do Senhor. E diga não ao seu filho mesmo. Não, esse não é o lugar que eu gostaria. Mas o Senhor já foi. Como um filho, uma vez, um colega, que o filho disse assim: filho, você não pode fumar, e muito menos fumar maconha. Mas o senhor já fumou. Aí o pai, envergonhado, disse: eu já fumei. É verdade. E eu me envergonho disso e sei do mal que me fez. E agora não faço mais. Mas eu não quero que essa experiência que eu tive, você tenha. Por isso, não fume maconha. Nós não podemos tornar-nos reféns dos pecados passados que nós cometemos por ignorância ou desobediência e que nos rouba a autoridade de dizer para os nossos filhos: não faça isso, não frequente tal lugar, não haja assim. Porque os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar, diz a Bíblia. E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Então, quando você perde o seu filho de vista, você fica aflito, mesmo nos dias de hoje. É por isso que, já indo aí para o meu 40º ano de pastorado, eu muitas vezes recebo pais desesperados, os filhos envolvidos com droga, com sexo precoce. E eu vejo que tudo tem a ver, tudo consequência deles terem perdido o filho de vista. Por isso, Deus mandou você aqui nesta manhã, nesta tarde, agora, para ouvir. Não perca seu filho de vista. Porque quando você perde o seu filho de vista, a aflição ocupa o seu coração de uma maneira profunda e desenfreada. E por fim, já encerrando, não perca Jesus de vista. É claro que a nossa teologia nos ensina que os olhos do Senhor estão sobre nós. É Ele que cuida de nós. Mas eu trago como referência o episódio em que Pedro, andando sobre as águas, desviou o olhar e começou a afundar. Quando perdermos Jesus de vista,
A correria muito grande, como disse, na vida, corre, os afazeres, das responsabilidades, e o que acontece? Muitas vezes não temos tempo. A nossa religião se torna dominical. Quando eu era adolescente, antes mesmo de professar fé, eu fui trazido à igreja pelos meus pais. Não pelos meus pais, melhor, pelo meu avô. Meus pais não eram crentes. E o meu avô trazia, e eu achava... Aí quando eu comecei a ficar adolescente, praticava esporte, já o adolescente sempre se acha que é o tal, e alguns mais do que outros. E eu falei, olha, esse negócio de igreja é muito bom, mas eu vou fazer assim, durante a semana eu vou viver a minha vida, do jeito que meus colegas vivem. Agora domingo não, domingo é dia do Senhor, eu vou andar tudo certinho e tal. Eu queria dividir a minha vida como se fosse possível, uma vida pública e uma vida secreta. Uma vida secreta que eu fazia o que eu queria, e uma vida pública, quando eu ia na igreja, pegava a Bíblia e tal. Não é possível esse tipo de vida. Se você é daquele que pensa que pode ter dois tipos de vida, uma pública, quando você vem na igreja, todo mundo te cumprimenta, e outra secreta, eu quero dizer que Deus vê a sua vida secreta. E a Bíblia diz que um dia todos os nossos segredos serão colocados a lume. Não há como fugir da presença de Deus. Nesta manhã, nesta tarde, a palavra de Deus para a sua vida é: não perca seu filho de vista. Cuide, para que essa igreja possa ter uma geração futura. Enquanto Jesus não volta, essa igreja possa ter gente criada aos pés de Jesus, que amam a Deus e amam os átrios do Senhor. Lembre-se que Maria e José perderam. Você pode perder de vista seu filho. Lembre-se que a responsabilidade com o seu filho não pode ser terceirizada. Lembre-se que quando você perde seu filho de vista, a aflição toma conta da sua vida. Por fim, não perca Jesus de vista. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Unida nesse seu aniversário. Amém.